O Brasil não é só verde, anil e amarelo. O Brasil também é cor de rosa e carvão. Patrimônio de Antônio, anônimo nômade, homem que rompe Adão com facão. Seu Zé tá pensando em boi, bananeira sangrou. Mais um pro baião de dois, Lampião findou. Vamos chamar pras cubas, pra dançar quadrilha, pra subir pra Cuba, com toda a família. Se encontrarmos Judas, celebrando Budas, perfilando mulas, pra balar Belém. Seu Zé tá tangendo boi, e a porteira quem foi nunca mais se foi, foi, e a roseira foi. Seu Zé, tá pensando em boi. Seu Zé, tá pensando em boi. Seu Zé, tá pensando em boi. Seu Zé, tá pensando. A gente que estuda a telenovela, e nessa história da telenovela, costuma identificar, nessa produção de 1968, um marco, como se, a partir dele, uma outra... Começa aí a história, antes seria uma pré-história da telenovela, e, a partir daí, propriamente a história, que começa a história da telenovela. Não é? É tudo, não vou poder muito me deter nisso, mas é a partir propriamente do roteiro, do modo de interpretação, das externas, não é? Quer dizer, aí, que ainda era preto e branco, não é que começa esta, que eu chamo de telenovela brasileira. Claro que andando, então, desde a década de 60, a gente vê nos 70, sempre havia, claro, primeiro a contribuição da Tupi, depois isso foi tomado pela Globo, e a gente tem essa hegemonia até hoje, tanto que, quando se fala de telenovela brasileira, a gente pensa na novela da Globo. Pode uma história de ficção, né? Uma narrativa, se tornar um espaço de debate. Bom, isso vem numa coisa muito mais ampla, que é o que é a televisão hoje, né? Quer dizer, novos espaços públicos, onde ideias são colocadas, ideias são discutidas, como a gente vai falar, por exemplo, das redes hoje, muito mais em campanhas, muito mais do que campanhas, etc. Ou seja, este espaço, mas aí que está, tem uma coisa, se torna um debate público, porque a história leva a isto. Então, a história... que teve aquele marco com Beto Rockefeller, o que houve ali? Uma ruptura, a meu ver, que fez com que essa história fosse cada vez mais próximo à realidade do Brasil. Não vamos dizer, espelhasse a realidade. Sempre há a questão da representação, a questão da captação, etc. Mas a proximidade de falar de aspectos que todo mundo identifica. Ou seja, a questão dessa história, também não posso me deter muito, tenho pouco tempo, ela se torna cada vez mais com um caráter de verossimilhança. Isto, em termos conceituais, também a gente fala que de uma ficção ela vai para uma narrativa realista, cada vez mais realista, mas vai além, ela se torna naturalista. Aí que a questão da ficção e da realidade realmente alcança um nível, gente, que, de fato... Porque aí é uma série de fatores. Os atores, a familiaridade, o modo de interpretar, tudo entra dentro desta coisa brasileira. Entende? Então, essa naturalização é que permite, então, também, quer dizer, além desse debate, aí tem essa questão, portanto, das temáticas sociais, que eu, então, aqui, por tudo isso que aqui que está passando, cada vez mais também foi se apresentando, né? As drogas, a violência, as minorias, todo tipo de minorias, a questão da mulher, uma coisa fantástica em termos de violência doméstica, né?
que ela se encontra, ou a orientação sexual. O que a telenovela está fazendo com isso? Ela vai fazer com que todo o país aceite os homossexuais, que acabe com a violência da mulher, a violência dentro de casa? Claro que não. Quem é que pode, aí que está, inclusive, cobrar da telenovela esse tipo de coisa? Mas serve para levantar a questão, e elas levantam muito, novelas emblemáticas, como que elas sintetizam um certo momento. Uma, sem dúvida alguma, eu acho que, com a distância, a gente pode dizer que foi, que é Vale Tudo. Vale Tudo é de um momento muito fundamental, que era do país, que muito assim, sem valores, mas que estava num extraordinário, vamos assim, desenvolvimento, e aquele depois, enfim, da corrupção, do país que queremos, com ética, o moral, etc., a mãe, a filha, toda aquela coisa, e no final a banana, não é? Quer dizer, tudo aquilo ali, então, um momento de transição, um momento de transição. Agora, eu realmente enfatizo, porque vem vindo, através do Aguinaldo. Aguinaldo sempre teve essa coisa de levar o subúrbio. Aliás, o subúrbio está entre nós há muito tempo, permanentemente. Não vamos entrar nessa coisa agora, a classe C está aí, não é? A grande família, gente, décadas, não é? Quer dizer, então, mas há alguma coisa de síntese que pega a coisa, e que essa Avenida Brasil pode ser isso. Cada país tem a sua, vamos dizer assim, a sua maneira de contar essas histórias, entendeu? Curtas, longas, desta maneira, mais para o passado, mais para o presente, né? Quer dizer, é alguma coisa que a gente não precisa estar achando que outros, e lá estão os modelos. Os modelos são nossos. Pensando a telenovela, ao longo desse período, vamos dizer assim, quando ela se torna mais brasileira, né, a partir desse divisor de águas que a gente considera o Beto Rockefeller, para a gente pensar a composição dessa telenovela, a estruturação dessa telenovela, a partir de alguns autores que, na década de 60, no final de 60 e na década, principalmente, de 70 e início dos 80, vão configurar um estilo de narrar brasileiro, vão mostrar coisas importantes do Brasil, não apenas para mostrar, mas também para discutir. Para pensar um pouco essa questão, eu me baseei no professor Antônio Cândido, quando ele fala da formação da literatura no Brasil, ele propõe pensar a literatura como um sistema, né? E aí eu tive a ousadia de tomar essa ideia dele, né, me apropriar da ideia, para pensar a teledramaturgia como um sistema. E ele diz, eu vou aqui ler o que ele diz, para não esquecer nada, né? Então, ele diz que, para a gente pensar a literatura como sistema, é necessário que haja a existência de um conjunto de produtores literários mais ou menos conscientes do seu papel, um conjunto de receptores formando os diversos tipos de público, um mecanismo transmissor, de modo geral, uma linguagem traduzida em estilos. Não sei se a gente pode dizer corretamente, mas uma escola, uma aclimatação, e por isso que a gente pode dizer que há, do meu ponto de vista, a ideia desse pensar como um sistema, porque há uma questão de pensamento em relação àquilo que se faz, uma relação de construção de um pensamento sobre uma obra estética, sobre um objeto artístico, vamos dizer assim. Né? Aí a gente observa, nesse período também, que esses autores eles começam lá, os primeiros, vamos dizer assim, na década de 70, não só eles, mas também a sociedade começa a tomar consciência do valor da telenovela, inclusive como produto simbólico, não apenas como produto mercantil para se vender produto. Então, aí a gente vê aquela questão que até o Edgar Morin, né, quando fala da televisão, da indústria cultural, basicamente, ele vai dizer que nós vivemos sempre nessa relação de inovação e de repetição. Né? Então, aí a gente tem, olha, não é para mudar nada,
né? Mas os autores, para eles conseguirem, vamos dizer assim, desenvolver a sua criatividade, procuram inovar. E é essa luta constante entre repetição e inovação que vai trazer aquilo que nós vemos na televisão hoje e aquilo que nós dizemos, oba, isso aqui é muito legal, muito interessante, mas está sempre nesse embate, vamos dizer assim, né, entre essas duas instâncias, da inovação e a instância da repetição. A televisão, todo mundo costuma dizer, a televisão é a repetição, né? Mas só a repetição não resiste, ela precisa da inovação. Então, aqui, a gente percebe toda a perspectiva de trabalho dele, que não se encerra na obra, né? Na obra estética, na obra artística, mas num pensamento de campo de trabalho, um pensamento de toda uma relação dentro de um campo, né, pensado aqui em termos não só de defesa dos valores brasileiros, mas também da configuração de um campo de trabalho onde essas pessoas teriam como ganhar a sua vida, né, fazer frente a tudo isso. A gente discute isso muito no centro, a Imaculata sempre chama atenção para essa questão da capacidade produtiva da televisão brasileira, nessa capacidade de produção, né, o número de horas de telenovela, o número de horas de ficção produzida no Brasil, dá um pouco a amplidão desse mercado, a amplidão desse vamos dizer assim, desse gênero ficção. É essa questão de entendermos, a gente entender a obra estética não como um espelho, como um reflexo da realidade, né? A obra estética pressupõe sempre uma intencionalidade e, portanto, possui um caráter ideológico, né, no sentido de que ela é construída de acordo com uma intencionalidade, com um objetivo. A gente viu muito claramente aqui na fala desses autores os objetivos que se colocavam para eles, né, que eu imagino que se coloquem ainda hoje, né? E é nesse sentido que eu queria chamar a atenção, que não é, quando a Imaculata falou, olha, não é o tufão não existe, porque realmente é isso, né? Se trata de uma obra estética, portanto, ela tem uma relação direta com a realidade, porém, ela não é simplesmente espelho dessa realidade, né? Ela apresenta a realidade de maneira multifacetada. A gente acha que não existe nada tão novo e tão revolucionário quanto a Jeanette Claire, quanto o Dias Gomes, quanto o Walter Dusch, eu diria antes até o Túlio de Lemos, né? Osman Lins, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem essa bagagem, essa herança. Eu acho que o nosso trabalho tem uma paternidade e se deve a todos esses autores. A ideia de cordel, ela surge muito, a princípio ela surge de uma vontade nossa que eu acho que é uma característica da gente de gostar de personagens que estão deslocados do seu universo, né? Acho que seria esse o ponto em comum das coisas que a gente faz, né? Normalmente tem alguém que não está muito se encontrando, talvez porque nós nos sintamos um pouco assim, né? Então, a gente se sinta um pouco deslocada, mas assim surgiu essa vontade de fazer uma história de uma princesa que teria sido criada num lugar completamente diferente, uma princesa perdida, né? E conversando, a gente falou, nossa, mas por que a gente não faz essa princesa ter sido raptada por cangaceiros, né? E aí a gente acabou descobrindo que isso era um enredo muito típico do cordel, né? A gente estava achando, quando a gente começou, nossa, isso é novo. Nossa, olha que coisa que a gente disse. Que ideia que a gente teve. Né? Gente, mas isso aí está no cordel, isso existe já. Quer dizer, um universo do cordel. E a gente achou super interessante, né? Às vezes a gente tem ideias e não sabe exatamente por que elas surgem, como elas vão surgindo, né? A gente achou interessante fazer justamente o contraponto entre esses dois universos, né, da realeza europeia e do cangaço, que aparentemente são tão diferentes, mas que são iguais no sentido de que são universos atemporais, né? Que não se movem no tempo, não, né? Que são atemporais, que têm ritos próprios, né, símbolos próprios e tal, né?
E era uma história espelhada, né? Porque era um rei que perdia uma filha, né? Uma princesa que não sabia que era filha de um rei, e um jovem que também não sabia que era filho do rei do cangaço, né? Então, o espelho. Qual é a nossa monarquia, né? Era o cangaço era a nossa realeza, a nobreza do sertão e tal, que acho que também surge de uma questão muito, eu sempre digo isso, né, que é muito constitutiva de nós duas, né? Nós somos duas pessoas que somos grandes leitoras de autores nordestinos, né? Admiramos muito esses autores, temos ligações, tem pais pernambucanos. Eu viajo praticamente todo ano para o Nordeste, tenho uma ligação muito afetiva, muito forte com aquelas pessoas, né? E eu acho que, então, talvez essa ideia tenha surgido e tenha dado tão certo por ser realmente constitutivo do que eu sou, né? Eu sou uma pessoa formada por esses autores. Eu me lembro de ler Jorge Amado. Eu me lembro que eu quis fazer ficção para a TV sem saber exatamente ainda o que seria, o que é isso, né? O que é essa ficção. Quando eu vi Gabriela na televisão, foi um encontro feliz, e eu atribuo isso também o que eu disse já aqui, né, de ser uma história com elementos que são constitutivos da nossa formação, né, e também por trabalhar com arquétipos brasileiros muito fortes, muito presentes no nosso imaginário, além dos arquétipos dos contos de fada. O importante é que a gente usa todas essas referências e, assim, eu não consigo, na minha cabeça, não consigo separar um mundo, sabe? Assim, o mundo dos cultos, o mundo dos... tudo, para mim, é uma grande... você pode escrever histórias, quem é realmente um escritor quer escrever histórias, o veículo que for, e da melhor maneira. Essa novela, por exemplo, Cheias de Charme, está de uma maneira bem leve. Ela está tratando de questões muito interessantes, né? Que é essa relação patroa-empregada, né? Que é tem uma personagem da Lígia que eu gosto muito, que é aquela que é explorada pelo patrão também, né, que é uma advogada que é formada, mas também está espremida por um patrão, né? Essa interdependência, né, que se faz assim, a empregada com a patroa com a empregada, porque isso é real. Eu acho que eu tenho gostado muito. Acho que a gente está num momento muito feliz de novelas. Assim como Cordel Encantado, Cheia de Charme, ela não é necessariamente, né, aquelas empregadas, aquele tudo muito colorido, muito over e tal. Mas por que eu acho que dá certo, assim como Cordel? Porque ela estava falando de sentimentos reais, né? Quer dizer, às vezes o realismo não é aquele mais óbvio, né? É um realismo nosso. Eu acho que tinha ali todo o nosso sonho. Então tinha o sonho de uma, sei lá, não sei se é pretensioso falar isso, né? Mas então eu acho que às vezes a realidade não é necessariamente óbvia, né? Um realismo óbvio. A novela brasileira, ela vai à Amazônia, naquele lugar que a gente nem conhece, e ela vai levando a história, a cultura. Ela não é só entretenimento. Bastava ser, porque a primeira proposta de uma novela, quer dizer, quando o folhetim surge ainda na imprensa, é entretenimento. Zé de Alencar, quando era publicado, ele não achava que ele estava fazendo literatura, ele estava lá contando a história dele. Então, eu acho que a nossa novela, com esses autores que você mostrou aí, que são primorosos, tem um papel importantíssimo na nossa sociedade. Devia ser assistida com mais cuidado, menos criticada, do meu ponto de vista, né? Porque o que a gente aprende é um absurdo.
Isso me remonta ao Marcílio Moraes, com Vidas Opostas. Era a primeira vez que se trazia para a televisão como seu centro, como seu tema, como a sua situação, favela carioca. E o Rio é assim, quer dizer, eu sou carioca, nós convivemos, a Vieira Soto e a favela está aqui, e tudo bem. Mas isso não era mostrado na televisão de uma forma tão precisa como o Marcílio teve a coragem de botar. A classe C sempre existiu, a classe C sempre estava aí. Não é uma nova, né? A nova classe C. Eles estão entrando, estão tendo oportunidade agora de acesso, vamos dizer, material, né, financeiro, econômico, porém os desejos sempre, né, então, pensando, sempre estiveram presentes. E é interessante porque eles querem produtos, eles almejam, né, alguma coisa da classe AB, que é uma coisa que a gente sempre teve aí no horizonte, principalmente a publicidade, porém, eles fazem uma ressignificação, né, para o seu universo. Eu acho que a telenovela ela consegue ensinar ou mostrar algumas coisas sem ter um caráter didático, daquele jeito do caráter didático, não estou falando no sentido chato da coisa, né? Olha, isso aqui é o certo, aquilo é o errado. Então, a gente vê isso muito em Cheias de Charme, essa questão da tecnologia, porque um está mexendo, o outro não sabe, daí ele faz uma brincadeira, uma piada, e aí você já, quem é esperto pega aquilo, como é que deve ser feito, né? Que não devia ter feito aquilo, tal. Então, são coisas que são mostradas a partir de diferentes facetas, de diferentes modos. E isso é muito bom, porque não dá receita pronta, mas indica caminhos para se pensar.